Se o cliente chega lá, o produto está muito bem impresso, ele está muito bem cortado, mas a cor está errada, devolve. E quando você está querendo trabalhar com grandes contas, você não pode se enganar e achar que grandes contas são aqueles clientes que você diz assim, cara, errei, desculpa, eu vou te dar 5% de desconto, 10% de desconto e aceita o pedido. Ele diz, não, eu vou devolver. Devolve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui em mais uma edição para vocês do Print Live, direto da FESPA Digital Print 2025. E, como não poderia ser diferente, uma mesa de peso aqui, gente, com uma galera que manja muito de mercado aqui, viu? Nós estamos aqui, ó, com nosso amigo Copete Marcelo, especialista em gerenciamento de cor, mas vai se apresentar para vocês só uma palhinha. Rony, meu amigo da Dust. Alessandro Pi, meu grande brother, o Xande pra mim aqui, pros mais íntimos, tá? Dá licença. E um brotherzaço que a gente já caminha junto há mais de 20 anos. Pessoal, obrigado pelo tempo, por vocês aceitarem o convite de estar aqui, né, trazendo esse conhecimento pro mercado. Queria que cada um de vocês se apresentassem. Sejam muito bem-vindos em nome da FESPA, de toda a organização. Obrigado, tá? Prazer ter vocês aqui. Por favor. Meu nome é Marcelo Copete, eu sou especialista em gerenciamento de cores, eu sou o proprietário da EasyColor e construtor. É uma área, uma expertise difícil de achar no mercado, é muito tempo de estrada para a gente poder conseguir. É bastante técnico, mas na verdade também é relativamente simples fazer. Sim. O que mais se precisa, na verdade, é a tomada de decisão interna do que propriamente a parte técnica. Com certeza. É? Então, a gente vai conversar aqui sobre uma série de coisas, mas o controle da cor, na verdade, a gente está dentro da FESPA, dentro de uma feira de impressão, mas o controle da cor se dá em tudo que nós temos. Totalmente envolvido. A base de tudo, né? Sim, é a área têxtil, né? A área de produtos, né? A área de cosmética, óculos, 100%, tudo. 100%. Né? A impressão em metal, quer dizer, o controle da cor, na verdade, ele acontece em todas as situações. Perfeito. Então, o que a gente busca trazer é a cor como uma fonte de produtividade, quer dizer, ela não pode ser um empecilho para você, ela tem que ser um diferencial. Perfeito. Muito bem. Aí, ó. Tem que ser easy. Easy. Easy color. Easy color. Isso aí. Easy color. Bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado. É uma honra ter esse conhecimento aqui com a gente. Pode ter certeza. Muito obrigado. Valeu. Meu amigo Rony. Estamos aqui. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Rony Montini, sou responsável pelas vendas dos equipamentos de grandes formatos na Durst Brasil. Já conheço o Thiagão já há alguns anos, né, Thiagão? Pesadinha aí já, né? Aqui, Xande, Marcelão, enfim. Uma década esse ano. Já uma década, olha só, o tempo passa, hein? Passa. Melhor a gente Não vamos entrar nesse, não vamos entrar nesse pular detalhe, essa não. parte aí. A gente gosta muito de números, mas Esse não, né? Esses não. Só se for tempo clima, né? É isso. É verdade. Então, é assim. Bem-vindo aí, meu amigo. Muito obrigado. Muito bom ter vocês como produtores, né? Como que tá ali na base da cadeia produtiva pra gente, que é convertedor, que é, né, como fabricante, distribuidor de equipamentos do porte que é. Então isso é muito legal. Como o nosso CEO, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas a Durst é uma empresa familiar ainda. Exato. E nós temos o Gupper, que é o nosso CEO, ele sempre fala que a Durst é uma pequena, grande empresa, porque realmente é uma empresa que nós fabricamos poucas impressoras por ano, não é aquele negócio exorbitante que algumas marcas fazem, mas são máquinas feitas com muito carinho, máquinas que a gente conhece todos os detalhes delas. Um detalhe interessante é que a Durst tem uma empresa chamada Alupress, que extrai a bauxita, transforma em alumínio, e 100% do alumínio que é usado nas máquinas Durst, desde a mineração, processo bem verticalizado, né? Estão na mão da Durst. Além disso, nós fazemos nossas tintas, nós fazemos também o software, enfim, a gente tem um controle... É uma operação bem vertical. Da operação e faz
E me dá um orgulho muito grande de participar dessa família já há 10 anos. Já. Então, Ela já te conhecer. 10 anos lá. Legal. Obrigado, meu querido. Muito bem-vindo, viu, essa mesa aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço muito. Valeu. Xande. E aí, Ti? Elê? Tudo certinho, você? Estávamos juntos aí, ó. Ficamos com saudade, ficamos 13 dias juntos na China. Passou uma semana, já grudamos de novo. E aí, parceiro, tudo bem? Beleza, querido. Bem-vindo. Cara, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite, agradecer ao pessoal da Fespa, a você, agradecer meus amigos aqui, o Rony, Marcelão. Um abraço para todo mundo de casa. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Pi. E para quem me conhece, também sou Alessandro Pi. Sou da Fixar Digital. Nós somos uma empresa especializada no desenvolvimento de dispositivos para ponto de venda. Né? Então, hoje você vai num supermercado, uma farmácia, aonde for uma conveniência, qualquer produto sendo exposto, deve ter algum produto que a gente já fez. Entendeu? Seja um display, seja um clip strip, um mobile. Então, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa experiência no nosso mercado. Um pouquinho, mas é no prazer que a gente fala, porque a gente ama o que faz. Show de bola. Então vocês já viram aí, né? Já deu pra balizar aí onde nós estamos entrando, né? O tamanho da encrenca, bicho. E, cara, eu queria falar pra vocês, assim, muito bom realmente ter vocês aqui. E o tema eu achei o máximo. Por quê? Desde quando eu comecei lá, pequenininho, né? E a gente sempre olha aquele desejo de, pô, alcançar uma grande conta, atender um cliente exponencial, nível Brasil, projeto internacional. Todo mundo sonha. E eu acho que eu sou prova viva dessa introdução que é possível, né? É possível galgar isso. É possível alcançar com seriedade, com comprometimento. E nós vamos falar sobre isso para você. Como alcançar grandes contas. Então, você que tem esse desejo, aqui vocês vão encontrar o que há de melhor nisso, porque eles vivem isso no dia a dia. Seja na distribuição de equipamento, seja na consultoria, na assessoria ali das grandes empresas, não é, Marcelo? Fazendo essa parte e puxando na ponta aí do iceberg aí, desenvolvendo, produzindo e entregando para o varejo. Então é sobre isso. Então daqui, gente, vai sair muito conteúdo. E eu queria aproveitar para a gente aquecer aí essa encrenca, como diz, uma encrenca boa. O que vocês veem, o que vocês podem me dizer dos 3 pontos de vista, que isso vai ser muito interessante, os desafios e oportunidades que a gente tem nesse mercado dos grandes players, das grandes contas. O que a gente encontra? Vocês podem falar sobre isso, contribuir para a galera. Como que é essa caminhada? Difícil. Bem, vou eu começar então. Eu vejo assim, a cor, normalmente eu comento, que ela é metade do produto impresso. Porque a cor, se o cliente chega lá, o produto está muito bem impresso, ele está muito bem cortado, mas a cor está errada, devolve. E quando você está querendo trabalhar com grandes contas, você não pode se enganar e achar que grandes contas são aqueles clientes que você diz assim, cara, errei, desculpa, eu vou te dar 5% de desconto, 10% de desconto e aceita o pedido. Ele diz, não, eu vou devolver. Devolve na totalidade. Devolve na totalidade e com os grandes clientes, muitas vezes tem contratos, tem multas e tudo mais. Então você não pode brincar em jogo de gente grande. É isso aí. Então, as contas, a cor é um patrimônio da empresa. Boa. Então, muitas delas, eles chegam e dizem assim, eu quero o meu vermelho. Quando a gente estava fazendo lá com o Pi, a gente pegou algumas grandes marcas e vamos colocar em teste essas cores. Serve de referência, né? Justamente por esse posicionamento, não é, Marcelo? Sim, porque eles são exigentes. Eles querem aquilo. É o que vende no mercado. Se você chega no mercado e vê o produto dele e a cor tá diferente, perde credibilidade o produto. Total. O vermelho qual que é? Afeta o posicionamento dele. Vermelho? Coca-Cola. Coca-Cola. Não é o laranja Coca-Cola. Exatamente. E não é o roxo Coca-Cola. Não. Inclusive... É o verde Heineken. E o que acontece na prática? As grandes contas, elas contratam as empresas para dar aquele padrão. Porque eles não têm apenas o Pi como fornecedor. Sim. São vários no mundo inteiro. E você tem que manter o padrão. Global, né? São contas globais. Isso São é muito globais. Você tem lá o valor numérico. A gente estava brincando em números. Sim. Tem o valor numérico da cor. Perfeito. E eu quero que entregue este valor e tenha uma determinada tolerância.
É isso aí. Meu amigo, é esse o jogo. Você quer jogar? Beleza. Ah, tem grandes margens? Tem grandes margens. Só que você tem que ser profissional. Tem grandes desafios. Não tem espaço para amadorismo. Veja, o grande desafio dentro do Brasil, eu diria que é muito cultural. Boa. Porque o que acontece? Se o dono da empresa toma a decisão de que ele vai fazer certo, essa é a parte mais difícil. Porque chegar lá e resolver, a gente resolve com relativa facilidade. Olha, tem que comprar tal equipamento, tem que ter esse software, assim, assado. Você precisa arrumar a luz da sua sala. Cara, em uma semana a gente resolve a questão. O problema é a decisão. Boa. O problema é achar que ele vai pegar a grande conta e ele vai ganhar 10 ou 15% a mais da margem, né? Fazendo de qualquer jeito. Na verdade, eu acho que Ilusão. Olhando um pouco do lado na ponta, né? Acho que muito empresário acha que o gerenciamento de cor não é importante. Eu acho que... Oxane, tem uns que não tem nem a consciência. Eu vou chegar agora nesse momento agora. Muitos nem sabem o que é gerenciamento. Na verdade, tem muitos que nem chegaram perto de uma impressora, na verdade. São só proprietários de um negócio. E às vezes não conhecem o negócio a fundo. Boa. Né? Não vive aquilo. Vivem isso daí. E a gente tá falando de grandes contas, né? Então a gente tem grandes riscos. E todo risco tem que ser calculado. Né? Então é uma coisa que você vai fazer, vai produzir, não é produzir uma peça, é produzir 15 mil dela. Exato. Aí se volta. Aí hoje eu imprimi e estava chovendo. E ontem eu imprimi e estava calor. E amanhã vai ficar nublado e a temperatura estava lá. E aí? A temperatura de sala. E isso afeta, então tem vários fatores, né? Que a gente sabe disso. E eu ainda acrescentaria uma dinâmica dentro da produção que é importante a gente dizer, que é a seguinte: a gente estava falando da Coca-Cola. Chega a Coca-Cola lá e diz assim: eu quero agora 50 peças disso aqui porque eu vou fazer um piloto. Eles mandam lá para Curitiba, que é a cidade dos chatos, é a cidade mais exigente e tal. Né? É o crivo. Chega lá, opa, passou do teste. Passou ali e vai embora. Não quero mais 50, agora eu quero 5 mil. Aí ele tem que mudar de máquina. E aí, se você não tem o gerenciamento de cor, se você não tem a cor controlada, porque não é uma questão da máquina ser boa, né? Ou da máquina ser ruim. Não. É a questão de você acertar o ajuste para você manter um padrão sempre. E vamos ser pior ainda. Você vai rodar uma campanha num papel, num PS e num acrílico. Substratos totalmente. Totalmente. E isso influencia aqui, ó. Verdade. Reza demais. Não tem como. Marcelo colocou um negócio muito legal. E fica aí, gente, reflita sobre isso. Não se brinca em jogo de gente grande. Na verdade, não se brinca em jogo nenhum, né? Porque a gente não sai de casa para brincar, mas aqui o negócio é mais embaixo. Tem que ser calculado. O risco, assim como a chance de ganho é alta, a chance de perda também. Então, o Marcelo falou outro ponto também, ele citou a exigência dos grandes clientes, né? Os grandes clientes, eles são extremamente exigentes. A expectativa é alta. Altíssima. Sempre a cobrança... A cobrança também é muito alta. E se nós gerarmos uma fórmula disso tudo, o resultado tem que ser responsabilidade. Então, isso aí. Para quem quer alcançar grandes contas, né, eu certamente digo que vocês têm que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque o que acontece? Ao você fornecer para uma grande conta, alcançando essa exigência, esse grau de satisfação altíssimo, né? Você tem que ter responsabilidade de manter isso para que o seu cliente também possa manter o cliente dele e assim por diante. Veja só, outro ponto também... É uma cadeia, né? É uma cadeia. E muitas vezes você não chega no grande cliente sozinho, né? Por exemplo, o Marcelo já está há algum tempo nos ajudando também, ajudando a Durst com a questão de gerenciamento de coisas. Inclusive, só para vocês terem ideia, tem um profissional da Durst que fará treinamento com o Marcelo. Olha, Marcelo, na verdade, o profissional da Durst degustou do trabalho do Marcelo conosco. Então, mas olha, o Rafael é incrível. É o Rafa? O Rafa. O Rafa é incrível. A hora que ele viu as coisas do Marcelo, e ele manja pra caramba.
A hora que ele foi para ajudar a mexer no hippie. Isso. A hora que ele viu, ele falou, cara, esse Marcelo é doido, né? Aí eu disse, é um pouco. Então ele ficou maravilhado. Ele falou, não é possível, cara. Olha pra vocês verem como é que é o cascateamento da cadeia. Nós estamos aqui, ó, com 3 pilares dentro da cadeia produtiva. Ainda faltam alguns. Exato. Mas olha como isso vai desencadeando e a importância disso para manter o fluxo. Então, olha, é muito interessante, porque pro Xande conseguir entregar o material da cor, sei lá, verde, vermelho, amarelo, o que seja lá na ponta, O Pantone específico. ele vai precisar de gente muito séria fornecendo equipamento, gente muito séria fazendo com que esses equipamentos conversem entre si Entreguem e aquilo. entreguem o melhor possível, com repetibilidade. Enfim, é uma responsabilidade Repetibilidade e segurança. Porque a máquina não pode parar de uma hora para outra. Porque você tem o prazo com o teu cliente e se você não responder ao prazo... E como vocês comentaram, né? A impressão digital ela sofre várias oscilações. Sim, muitas. Sofre muito. Muita gente acha que é Não. Ctrl P. Gente, o negócio é mais embaixo. Acredite. Roda lá, já roda, é facinho. Não, põe lá pra mim. Aperta o play e já Eu espero aqui que já sai aí. Pode fazer rapidinho, hein? Então assim, ó, esse controle, ele o controle de qualidade é crivo básico para grandes contas. Pode ter certeza. Você já tá fora do play se não tiver o mínimo de consciência sobre isso. Uma coisa que o Rony falou é importante, a responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa muito, muito séria. A gente tá falando sobre responsabilidade, algumas pessoas parecem, você tá falando a água é molhada. Porque eu já sou infelizmente, não, tem responsabilidade. Você tem contratos com grandes contas, né? Você tem sigilo com grandes contas, Exato. né? E outra coisa, hoje, mais do que nunca, nós estamos falando de responsabilidade ecológica e ambiental. Também. Então hoje, se você não tem uma tinta correta que você agrida, um material que pode ser reciclado, reciclável, você entendeu? O apelo que isso tem que ter. Certificações, certificações, né? Tem muita é nisso que nós temos que pensar. Cada vez mais produtos diferentes Sim. e que causem menos problema ao meio ambiente. Esse é o problema. Parece até brincadeira, mas essa é a parada que tem que ser. Não, isso daí é muito, muito, muito importante. Você comentou de certificações, né? Tem pessoas que até acabam achando que é brincadeira nossa, assim, mas não é. As tintas da Durst, desculpa eu estar falando, mas Você fala Durst porque é o universo que é você o mundo conhece. que eu vivo, né? As nossas tintas, elas têm diversos certificados, diversos mesmo, alguma coisa próximo de 20 certificados diferentes, que podem imprimir brinquedos. Olha só, um que o pessoal, quando vê, acaba Muita rindo. gente nem se atenta, né? Tem um certificado vegano Olha isso. das tintas Durst. Nossa, Exato. Uma coisa que, assim, muitos não vão entender o que é, mas, assim, as tintas não são testadas em animais, você entendeu? Não prejudicam. Então, tem um monte de responsabilidade satélite, digamos assim, né, que acaba resultando no nosso produto e no produto do Xande. você tocou num ponto muito legal, né? A gente esteve lá na China visitando algumas empresas do setor de impressão, gente. Eles fazem questão de exibir pra gente a parede de certificações. Os caras são sérios. Cara, é uma parede. Os caras têm certificado de tudo. É muito legal. Só que aí você vai ver o volume que os caras fazem. É isso. Nós somos uma empresa que tinha 65 equipamentos de impressão. Tudo saindo alinhadinho. Cor, produto, substrato diferente. Aí você fala, cara, é sobre isso. É sobre isso. Então, olha o tamanho da preocupação, né, e do cuidado. E a gente tem que levar isso e mostrar para o mercado que o mercado brasileiro é sério. Né? A gente tem as empresas sérias que cuidam, que têm as certificações adequadas, porque tem muitos clientes, grandes players, que exigem certas certificações também. Não só, falando de responsabilidade ainda, estamos falando de responsabilidade com a marca da pessoa, né? Da empresa. A responsabilidade com o meio ambiente. Uma coisa muito séria no Brasil, responsabilidade fiscal. Exatamente. Entendeu? Que empresas sérias trabalham com pessoas sérias, né? Então, todos os funcionários registrados, né? Com todos os seus direitos, recebendo tudo que tem que ter a forma correta, né? Então, é um conjunto de fatores que é difícil você trabalhar. Mas se você não for dessa forma, você não consegue atender grandes contas. Mas aí entra o que eu estava comentando justamente, que do nosso ponto de vista,
é a maior dificuldade, é a parte cultural. Cultural, Porque com certeza. se isso vem de cima, fica muito mais fácil. Porque uma realidade que a gente tem no mercado muito grande é que muitas vezes o chão de fábrica, a produção está pedindo determinadas coisas e a direção não está ouvindo. Então, se você quer trabalhar com grandes contas, na prática você vai ter que também jogar esse jogo, você vai ter que entrar na responsabilidade. E o Pi acertou quando eu disse que isso é global. Sim. Isso a gente não está falando só da cor, a gente não está falando só da fabricação da tinta, a gente tem toda uma responsabilidade com aquela equipe, com gerar qualidade de vida para essas pessoas. Vai muito além, né, do produto. Olha, eu vou dar... Isso, inclusive, muitas vezes está em alinhamento com a marca do cliente, porque o Com cliente certeza. quer funcionar. O posicionamento da marca conecta com quem quer adquirir aquilo. Vou dar um exemplo rapidamente para vocês. Uma grande conta, cliente nosso, e participamos de cotações e perdemos por centavos, né? Sim. Às vezes a pessoa não enxerga. Acontece isso nas grandes contas. Não enxerga além do, né? E comprou display com um concorrente e colocou no mercado, certo? Só que todos os displays que a gente faz, a empresa desenvolve, Marcelo teve lá, existe uma sequência, um padrão. É feito desenvolvimento, engenharia, Muita feito engenharia. cálculo de peso, tempo que se vai aguentar por prateleira, então é uma coisa muito séria. Por que eu digo isso? Porque o cliente rapidamente comprou do concorrente e colocou o produto. No outro dia, Vai dizer que caiu tudo. todos. E no outro dia nos ligando para comprar o nosso produto. Toque de caixa. Para repor. Então você imagina quão sério é você fazer um produto para um cliente X, chegar no supermercado e ele colocar o produto dele. Pensa a exposição o E o dano produto para a dele, exposição da o marca produto dele. Isso, mais uma vez, responsabilidade. Então o pilar que nós estamos dizendo aqui dentro é responsabilidade. E aí a gente pode dividir um monte de responsabilidade. Sim. Entendeu? Porque o problema não é só a visibilidade da marca. Esse é uma, né? Esse é o pior deles, né? É. Mas você tem os produtos que podem ter Nossa. sido danificados. Você pode ser obrigado a repor aqueles produtos, pagar isso. Quer dizer, Dependendo do item exposto, briga de atingir cachorro. É briga de cachorro É grande. exatamente Não, isso, não mas o maior dano aí é em cima da marca. Não, você Vai trocar o produto, uma chorrada de coisa. problema. Eu vou colocar na justiça, machucou alguém, beleza. Mas e a marca? Sim. Um post hoje denegrindo meu amigo. Não, e eu te digo o seguinte, Perturbação. se a gente está falando em quem quer atingir grandes contas, um caso desse afeta diretamente a marca do provedor, de quem criou, Claro. de quem produziu. Porque, na verdade, ele não só teve esse prejuízo, mas como ele foi cortado da grande marca. Com certeza. E os compradores vão falar um pro outro assim, olha, esse aí você não pega. Isso é exatamente o que aconteceu. Vocês estão abrindo para um caminho aqui que é muito legal. Eu queria já trazer isso para a mesa. Que como isso é um dos fatores que eu vejo que eu queria colocar aqui para vocês, como construir um relacionamento. É isso. Responsabilidade, seriedade na entrega, compromisso com aquilo que foi negociado, com a verdade. Exatamente, eu ia até falar. Eu acho que mais uma vez, não acho, tá? Eu tenho certeza que a parte de você ser sincero com o seu cliente, tá? De você falar a verdade, mesmo que essa verdade não o agrada, Sim. certo? É um dos Mas ela- segredos de você estar em grandes contas. Pilar Porque tem inegociável. Muitas vezes, por exemplo, quando clientes igual o Xande, infelizmente não sou eu que atendo o Xande, mas tenho outros grandes clientes assim, do mesmo porte, que muitas vezes me pedem, Rony, dá para fazer isso, isso, isso? Não dá, por isso. Sim. Ou dá, ou não sei. Mas seja sincero. E é assim com todo de todo qualquer ciclo. forma. Todo ciclo. Eu vou dar até rapidamente, a gente estava negociando lá a Durst, e aí a gente estava falando sobre quanto rodava metro quadrado uma tinta. Essa pergunta é bem Aí o clássica. pessoal, Tá lá em todas as esferas. tem muita gente que fala, roda tanto, chegava lá, fazia o cálculo, nunca faz. E você sabe de várias marcas Sim, que não, sim, que não sim. faz isso. Chutam, né? E aí a gente pegou e comprou equipamento, baseado no que eles falavam, que era em torno de 150 metros quadrados por litro de tinta.
e a gente fez e a gente tava dando 170 metros quadrados. Aí é bom, hein? Não, então, mas isso é legal, porque você surpreende positivamente. É uma questão, isso é uma estratégia nossa, do meu diretor, do Ricardo, né? Da gente sempre ter uma amostragem menor do que o real. Aí você supera essa expectativa. Erra pra mais. Você entende? Porque 150, Não é um erro. falando de console. Sem ink saver. Marcelo agora foi lá, E melhor ainda. mexeu, e a gente vai tirar agora uma produção grande pra gente ver se a gente vai, com certeza, E, ó, vai melhorar 10%. Aí abriu a caixa de Pandora, né? Que é... Cara, num volume desse nível, porque o grande clear, ele vai pro alto volume. Alto volume, sim. Quanto isso representa em um ano de faturamento? Muito. Né? Com gerenciamento adequado, um equipamento que entrega aquilo que compromete e o produtor que otimiza o processo. Veja, quando a gente está falando aí, eu gostaria de pegar um gancho do que vocês falaram antes, eu não queria deixar escapar, porque credibilidade, por exemplo, para um consultor é pedra-chave. Né? Sim. Se não tiver credibilidade, né? E aí eu tenho que reforçar isso, porque em muitas vezes os clientes chegam e dizem, olha, eu preciso que faça isso. Não dá, você vai ter que fazer de outro jeito. Né? Ah, não, mas eu preciso fazer. Não tem como fazer. Não tem. Né? Então, a credibilidade é muito importante. E quando a gente está trabalhando nessa esfera de grandes players, de grandes volumes, a gente também tem que alertar que quem está ouvindo, assim, olha, não adianta você produzir e colocar na outra sala. Quer dizer, você tem outra sala, você tem esse espaço, você tem a logística, porque um grande cliente vai te dizer para entregar, às vezes, a 300, 500, 800 quilômetros de distância. Quantas campanhas nacionais a gente distribui, ponto a ponto. Ou seja, não é mais sobre só imprimir. E quando a gente fala em dominar a logística. A impressão, na realidade, é um pedaço muito pequeno de todo esse trabalho maravilhoso. Sim, Mas é um conjunto de soluções que a gente tem que ofertar. Como ele disse antes, os riscos são grandes, mas os riscos são menores quando você planeja sim. quando você traça procedimentos. Uma das provocações que normalmente eu faço todo mundo gosta de dizer que faz parte da indústria gráfica. Indústria é controle de processo em todas as etapas. É verdade. A gráfica, o impressor, a comunicação visual, né? eles chegam e dizem assim, não, tomara que dê certo. Não, leva e convence o cliente a ficar com o material. Isso não é indústria. Não. Indústria é controle do início ao fim. Mas acho que todos nós aqui sofremos com isso, né? O pessoal usar o nome industrial ou indústria para se mero merchan, né? Seja para qualquer área. É mais ou menos o que a gente, né, na parte de marketing, uma coisa assim, muito... Chega a ser engraçado o que acontece, é assim, qual cabeça de impressão tem na sua máquina? Aí você fala, cabeça tal. Beleza. Mas essa cabeça industrial tem na minha máquina também. Aí você vai ver a máquina do cara. Só a cabeça. Não vou, pelo amor de Deus, tá? Não tô desmerecendo a humildade de ninguém. Mas de repente uma máquina, assim, que pesa lá seus 100 quilos, se muito, sabe? Você vê aquela máquina bem franzinha mesmo. Realmente, com o mesmo modelo de cabeça que você tem no industrial. Só que as nossas vão ter 3, 4 ou até mesmo as HS que chegam a 10 toneladas. Ou seja, não é à toa, sabe? Tem um estudo por isso. Existem vários processos. E outra, para comportar uma produção desse tamanho, né? Comportar essa responsabilidade. Responsabilidade, é uma operação 24/7, geralmente. Não é algo que você roda ali poucos metros, né? Então, assim, para quem tem as máquinas menorzinhas, gente, muito cuidado com esse negócio. A cabeça de impressão é industrial. Pode até equipar uma máquina industrial também, mas se a sua máquina não for realmente pronta para isso, não entra nesse meio. Tem que estar de acordo com a sua demanda, porque você Tem não que vai ter clareza sobre entregar, isso. Você só vai arrumar confusão e vai se queimar no mercado, que se você esperar um pouquinho mais para frente, você vai estar numa grande... E eu vou te dizer que, para reforçar isso que você está falando, quando ele está falando em máquina industrial, você falou na estrutura da máquina, mas... e a gente está falando em gerenciamento de cores. Se você produzir grandes lotes e tudo mais... E outra, uma grande dificuldade é você repetir esses lotes. Falar isso. E a hora que vem o repeat de pedido? Exatamente. O importante nessas máquinas com projetos mais robustos
é a repetibilidade, a Exato. constância de resultado. Ela vai manter aquela frequência. Exato. Então, não é aquela coisa de que, opa, eu aprovei, tá legal. Aí ele vai para casa, dormir, tudo mais, volta no dia seguinte, opa, as 100 primeiras folhas estavam ok, Depois desandou. o cara continuou imprimindo e você diz assim, e aí? E a hora que você vê, aconteceu? já imprimiu uma tonelada. Gente, olha como é importante isso que eles estão falando aqui. Você vê como o jogo de gente grande, o jogo de grandes players, não é só vender. É lógico que é muito importante. Mas olha o que vem atrelado a isso no processo. Ser industrial tem que ser industrial de verdade. Não é só no marketing, não. Equipamentos, Com equipamento, com processos, é o que a gente está falando. Tem que ser Tem um condizente com a realidade. Pequeno Príncipe fala isso muito, né? Que a gente é responsável por tudo aquilo que cativa, né? Exatamente. Se você vai cativar contas grandes, são grandes responsabilidades. Aqui, Deixa eu cortar você. claro, imagina. Tem um funcionário nosso, que é nosso, você conhece ele, é o nosso gerente comercial. A briga sempre é essa, né? De, precisa colocar tal cliente aqui dentro, né? Eu brigava com ele há uns 3, 4 anos atrás. Ele falou, não vou colocar. O cliente está comigo, mas eu não vou colocar. Por quê? Por causa disso ainda. Então, assim, isso é legal dele. Responsabilidade, né? Porque, assim, não é somente pensar em vender. Ele podia vender, fazer a única venda, a primeira e última. É. Você sabe, não continuar ainda mais. Você viu que a palavra que tangeu nossa conversa foi responsabilidade. E eu escrevi sobre isso no LinkedIn, acho que há 2 semanas, sobre a questão da responsabilidade. Olha aí. Porque eu me considero vendedor. Quando eu me pergunto, Claro. qual que é a sua profissão? Vendedor, não tenha vergonha disso. Tem pessoas que inventam aí, eu sou account eu sou vendedor. Salesman. Não, sou vendedor. Acredite nisso. E eu tenho orgulho disso. E esse papel do vendedor tem uma responsabilidade muito grande, porque eu escrevi sobre isso, que ao vender pro cliente, você está entrando em várias partes da vida dele, na vida Com certeza. pessoal, na vida profissional, na vida financeira. Se afeta Então, você diretamente. tem que ter responsabilidade, mais uma vez essa palavra aparecendo, para que você não venda a máquina errada. Bota aí, ó. Frisa nesse capítulo. Responsabilidade. Não venda a máquina errada, não venda uma máquina acima do necessário, que é muito comum, porque o cara quer vender o mais Não é só ter caro. o poder não a aquisitivo de necessidade. adquirir. Falando nisso que você falou, até um pouco tempo atrás, você ligou para mim e falou, Xande, preciso fazer um teste na Vanguard, um cliente X lá para fazer um material Y. Uhum. Aí você falou, poxa vida, mas acho que não vai dar certo. Acho que não vai chegar na letrinha. Isso, foi. Olha aí. Aí eu falei para você, não, eu acho que chega. Xande. Porque é diferente a visão dele com a minha. De produtor. Produtor. Eu tenho uma visão como a máquina realmente é, no dia a dia. Aí ele levou, É verdade. porque assim, tava com medo de levar a amostra pro cliente dele, a responsabilidade de falar que vai fazer alguma coisa e não fazer, chegou lá e te surpreendeu, né? Me surpreendeu. Que muita gente vai lá e coloca lá unidirecional, certo? Colocamos bidirecional, colocamos no módulo carro rápido e a letrinha ficou perfeita. Perfeitinho. Porque você quis fazer um teste com responsabilidade. Antes de Vocês abrem. Sim, Vocês não abrem pra uma prometeu coisa. que não vai ser entregue. É isso. É É ser sincero. verdade. Isso é sincero. Mas aí ele caiu do cavalo positivamente. Aqui, a A gente. gente gosta disso. Aqui é maravilhoso. Quando a gente chega nesse ponto, é o que eu falo, a surpresa positiva, né? Falar, cara, agora nós temos uma surpresa Eu vou te negativa. dizer mais uma surpresa positiva. Porque quando eu estive lá, qual era a questão? Como eu comentei, você faz uma produção pequena e depois você precisa repetir na Sim. grande. Lá na Fixar. Isso, na fixar. Aí a gente, o que a gente consegue com o gerenciamento de potes? Ele ganhou produtividade. Com certeza. Porque- reflete na. Sim. Porque se ele tivesse que fazer na mesma máquina que ele fez as 50 primeiros, a velocidade é muito menor. Exato. E aí você precisa adequar a sua produção. Na verdade, a Uma decisão... logística de produção. Você precisa de uma decisão da empresa de que vai investir naquilo para resolver o seu gargalo de produção. Perfeitamente. Né? Porque às vezes o cara chega assim, eu vou comprar mais uma máquina para produzir mais. Mas às vezes não é questão de você só comprar mais uma máquina. É questão de você organizar a casa. Saber Você fazer extrair dever o de casa. máximo dela, né? Exatamente. Ó, vocês estão falando de algo que eu falei, esse podcast tá fácil, porque parece que eles já leram tudo aqui. Porque, a gente entra
Não, nós estamos falando, é muito legal. ensaiado, a gente estava ensaiando. Amarradinha a conversa. Que a gente ia falar sobre expandir os relacionamentos com grandes contas. E a grande conta que eu falo é, por exemplo, esse é um perfil de cliente que é uma grande conta para uma empresa do Rony, que é um grande perfil de uma grande conta para o Marcelo. Sim. E olha como isso é curioso. Só que nós já respondemos isso aqui, gente, com tudo que rolou aqui. Posicionamento, verdade, responsabilidade, conhecimento técnico, controle do processo produtivo. Isso aqui não tem como, me corrija se eu estiver errado, não tem como isso não frutificar num relacionamento duradouro com o nosso cliente. E a prova disso daí, eu tenho um outro grande orgulho. O pessoal fala, o Rony é orgulhoso. Não, Rony não é. Quem conhece sabe que Ele não é metidinho, não gente. sou não. Mas eu tenho um grande orgulho também e eu sempre comento. Raramente eu vendo uma máquina só para um cliente. Eu faço das minhas palavras minhas verdades. Então, eu vivo isso que eu falo. E eu uso disso. E no atendimento aos clientes, eu faço exatamente o que eu falo. É isso aí. E cria uma atmosfera tão positiva que pouquíssimos clientes compraram apenas uma. É isso aí. Compraram a segunda, a terceira. Tem um cliente que já Confiabilidade. comprou, falam que esse número é conta de mentiroso, mas tem um cliente que já comprou 7 Durst. Ele já não tem mais a 7, porque ele já vendeu as mais antigas, mas ele já comprou Já 7 chegou nessa. Durst. Olha o aqui no LTV Brasil. desse cliente, hein? Então, é um negócio assim que eu falo isso com muito orgulho. Ele até riu Não assim, comprei ó. tantas máquinas ainda. Assim. Mas está no caminho, Ele até né? riu assim, ó, mas, né? Não comprou ainda, você usa Não, mas a gente roda bem, né? Você roda bem. Não, olha só que coisa curiosa, né? Como a gente, sem combinar nada, como a gente, falando a verdade, Sim. As coisas acabam se juntando. O Marcelo acabou de falar do negócio de produções grandes, de otimizar a produção e os equipamentos que você possui, né, para atender grandes contas. Olha só que coisa curiosa. O Xande, a Fixar não é a empresa que tem hoje mais metros quadrados por hora, se falando em equipamento. Quando eu digo isso, é o seguinte, como que eu chego nesse número? Eu pego ali os equipamentos, não na velocidade mais alta, Velocidade de numa produção, né? produtividade, que é diferente. Produtividade e velocidade é diferente. Então, numa produtividade média lá, aí eu faço uma análise de quanto essa empresa pode fornecer para o cliente dele por hora. Isso daí é uma análise que eu sempre faço para medir as empresas do nosso setor. Enfim, o Xande não é hoje a empresa de maior capacidade produtiva por hora. Porém, o Xande está no hall das 5 maiores empresas clientes Durst que mais produzem Olha isso. Do Brasil? do Brasil. Legal. Então, E aí isso- você vê que isso traz desculpa, Rony, a questão de mais uma vez, se ele não tem clareza disso, como é que ele atende uma conta? Exatamente. Certamente ele é responsável, ele é organizado, segue É processo, consequência desse posicionamento. otimiza a Legal. produção, ou seja, tudo que nós falamos, acho que a gente tem um exemplo vivo aqui. Não, total. E eu pegaria ainda a questão de otimizar a produção, porque uma coisa muito interessante que aconteceu lá, que na verdade é a prática do que eu faço normalmente, e daí depois até o Xande também fez um testemunho falando disso. Quando a gente vai pensar em otimizar a produção, a gente começou lá no desenvolvimento dele. A gente começou nas máquinas onde o pessoal está criando o que vai sair impresso. Só de projeto. E a gente- bem construído, o projeto. É isso. Não, monitores calibrados, Tudo isso. você conseguir. O que a indústria preconiza? Previsibilidade. Se você diz, eu vou fazer uma linha de roupas num tom azul como esse terno, né? Eu tenho que chegar lá no final com esse azul. É a certeza, né, do que eu tô É. vendo aqui vai sair. Previsibilidade. Visibilidade. E aí, quando a gente otimiza o fluxo, a gente começou desde lá de trás, refazendo tudo na área de desenvolvimento. Para quê? Para que o desenvolvimento entregue uma bola redonda para a impressão. Porque eu brinco que o impressor não tem no descritivo de trabalho fazer milagre. Então não adianta você entregar uma bola quadrada e dizer que vai fazer gol. Tem que ser um workflow fluido, é isso aí. Tem que estar amarradinho. E o bacana é que eu falei pro Marcelo, até fiz esse depoimento.
A gente contratou o Marcelo para fazer um gerenciamento de cor. Vai lá, Marcelo, faz 3 perfis de cada máquina para mim, equaliza, tá tudo certo. Ficou uma semana lá, o cara me deu treinamento, treinou os meus impressores, treinou a minha equipe do comercial, explicando pra galera do projeto. O comercial que ele falou dava um sorriso assim de... Porque acontece, hoje a gente minimiza muito mais esse argumento na negociação. Com certeza, né? Favorece a negociação. Hoje, assim, eu trouxe um brinquedinho, fui pra China, trouxe um brinquedinho que o Marcelo tinha indicado, espectrofotômetro de mão, né? Que isso ajuda o pessoal da pré-impressão, projetos, a chegar num Pantone tal, um Lab tal, né? Já faz a amostra rapidinho, vai dar o cliquezinho, já chega, opa, tá dentro. Sabe, eles ficaram loucos de receber esse brinquedo. É bobo. Pra nós é brinquedo. Não é uma coisa que vai falar, puxa vida, o cara... Não, isso é decisão, e isso é você ter as ferramentas que os seus profissionais precisam. Nós temos o espectro de verdade, mas esse espectro que ali você vai, clica, pega, ele tá com a peça na mão. É jogo Caralho, rápido. poxa vida, era isso que eu precisava. Eu indiquei, inclusive, para ele, porque isso muitas vezes até o pessoal de vendas, Tá lá na hora que tá visitando o cliente, já consegue ele tirar chega, a o amostra. cliente chega lá e dá a amostra assim, ó, é esse vermelho aqui que eu quero. É claro que nessa área a gente não vai medir, mas é essa cor. É isso. Vai lá, mede e já especifica. Olha o tempo que você ganha no A processo. brincadeira é a seguinte, o Marcelo falou assim, vou chegar nesse tom de azul que tá aqui. Todo mundo em casa tá olhando achando que o terno dele é preto, né? Mas ele não é louco, não. É verdade. É Isso azul, aí, é azul. É isso. Exato. Gente, é assim, ó. Olha, é muito massa esse assunto, né? Ele é muito profundo. Eu falo, quando a gente começa, a gente fica doido. Eu tenho falado aqui, depois vocês vão me ajudar, a gente vai subir uma enquete. Eu falei pro Ti que a gente precisa de 2 horas, no mínimo. Porque, cara, você começa a mergulhar no assunto, Você convidou a gente agora, você vai segurar, tio. é uma paixão pelo que nós fazemos, por esse segmento. Não é gostoso? Você vai entregando. E o mais gostoso é justamente como o Rony falou, a gente conseguir superar as expectativas do cliente, e aí todos nós aqui temos essa história, você chegar pro cliente e o cliente dizer assim, cara, eu sei por que eu te escolhi. Isso é bom. Muito obrigado. Isso aí Isso paga aí é a tudo. chancela, né? Aí chancela, você diz assim, Mas uma coisa também importante dentro dessas coisas que nós estamos debatendo, que são dores que todos nós temos. Todos Sim. nós. Não adianta falar, chamar qualquer dono de birô ou de empresa do nosso segmento, falar, todo mundo tem essa Xande, dor. você falou um negócio que a gente tem tocado em todas as lives aqui e falado isso, pessoal. Gente, o poder tá na mesa, tá na mão que você aperta, tá no olho. Feira é pra isso, é pra network. A gente brinca aqui que, você trombou no cara ali no corredor. Desculpa, qual é o seu nome? Qual é a empresa que você faz? Cara, aproveita, se conecta, né? A gente viveu agora com 26 pessoas no 26, cara, muito legal. Cada um num gente que não tipo, conhecia, e aí você começa... E Sotaques diferentes. Hoje eu tive uma reunião pro nosso novo projeto que foi animal de manhã. Cara, que eu me aproximei da China. Então assim, vamos fazer junto? Quantos anos a gente toca operação junto? É sobre isso. Então, aproveita cada momento. E assim, eu vou deixar esses mestres aqui é um oráculo. Não, gente, peraí. Eu queria convidar vocês a deixar uma palavra de incentivo para quem está vendo a gente, né? Com esse olhar, para esse olhar do novo, do grande, né? Das grandes contas, mas essa visão inspiracional. Conheço a história de cada um aqui, né? O Marcelo não tinha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas acompanho por causa desse cara aqui, porque tudo que ele vai que é bom, eu vou na... O que é isso? Me mostra, me manda. Eu engulo o conteúdo, adoro. Então é sobre isso. Porque infelizmente o nosso tempo tá no finalzinho, é muito curto, passa muito rápido. Esse Thiago Kiss é muito chato. Aí, Titi, sobrou, hein, Titi? Você tá vendo? Deu nome e sobrenome, Tchê do céu. Eu vou falar pro tio dele. Ele tá assim ali, ó. Mas assim, de antemão, eu quero agradecer demais por essa entrega valiosa. Gente, vocês não têm noção. Vocês podem ter certeza o quanto isso aqui impacta a vida de quem assiste, de quem tá ali no dia a dia sonhando, que ainda não chegou aonde deseja, mas, gente, o caminho tá aberto. Acredita, eu sou prova viva disso. O Jânio me acompanha desde que eu ia nos meus clientes de Honda Bis, viajava 500 km uma Honda Bis para fazer. Ele é prova, por quê? Porque eu sempre acreditei que é possível.
né? Tem pessoas boas querendo adquirir, tem pessoas boas querendo fornecer. O jogo da vida é isso. Então, a nossa verdade, né, a cumplicidade desse mercado, ela tá aí para isso. Então, eu agradeço demais cada um de vocês pela entrega, tá? Pela maestria que vocês conduzem o dia a dia de vocês. Isso é inspirador, tá? De verdade. Então, eu queria que vocês deixassem essa mensagem pro nosso público. Começa o Marcelo, né? Marcelo. Porque de Curitiba, né? De Curitiba. Curitiba tem que ser primeiro. Tem que ser primeiro. Vai que não gosta, né? A gente nem faz. Então, na prática, eu diria assim, o que vai mover a sua empresa daqui para frente? São duas coisas, né? É conhecimento e decisão. Se você decidir que você vai fazer certo, você pode fazer certo e você pode fazer as escolhas do jeito que nós falamos aqui. Credibilidade, confiança, responsabilidade, mas principalmente você vai ter que entregar ferramentas para o seu time para que eles façam isso. E a principal ferramenta que eu coloco é o conhecimento. Boa. Porque, veja, nós temos aqui talvez uma das melhores empresas do mundo em termos de impressão, né? Ela está com certeza no topo, né? Sim. Não adianta a gente só ter a máquina. A gente cada vez mais vê que o nosso chão de fábrica tem que entender as coisas. Perfeito. Então, quando eu faço um trabalho, eu não vou lá fazer perfil, como diz o Xande. Eu vou lá e olho o negócio do cliente e eu cheguei para ele assim, cara, aqui você pode ter 2 linhas de produtos. Aqui você pode ter a linha regular, padrão internacional, e a gente quer um resultado mais intenso de cores. Premium. Premium, tá aqui. Olha aí, segmentou O mais do mesmo. Então, na prática, é conhecimento. conhecimento. Então, a gente não vai lá para simplesmente passar o espectro e dizer assim, né? Então, conhecimento é o que transforma a realidade das empresas. Invista em conhecimento. Né? Então, faça isso. Tome as decisões, os equipamentos, só que não adianta só comprar o equipamento. É isso aí. Né? Você tem que ensinar. Eu fico feliz quando o Xande diz assim, fui lá e comprei o que você indicou e o pessoal está gostando. Quer dizer, é justamente isso, é você chegar Massa lá demais. e fazer mais do que o esperado. Show. Olha aí, gente. Cara, muito bem colocado, Marcelo. Obrigado. Eu vou sair daqui, gente. Atendendo grandes contas. Eu tô pronto. Já fiz uma listinha aqui, ó. O cara atende a NBA, você vai querer fazer... Verdade. É o cara do basquete, né? E aí? Lorinho. Gente, o que eu tenho para dizer. Falem a verdade para o seu cliente. Vá no passo que sua perna permite. Não vá querer falar que vai entregar mais do que você consegue fazer. Isso é ser honesto com o cliente e com vocês. Hoje você pode estar atendendo um cliente pequeno, mas amanhã certamente, caminhando dessa forma, você estará atendendo grandes clientes. Não tem atalho, tá? É um caminho que tem que ser seguido, não tem atalho. Faça isso e acho que vai dar certo. Acho não. Com Vai dar certeza certo. Valeu, Rony. Obrigado, querido. Obrigado a vocês. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês que não existe caminho fácil. Pegando o que o Rony falou, não peguem atalhos. Sabe, às vezes vai ser longo, às vezes vai ser doloroso, mas sejam corretos, sejam verdadeiros e principalmente tenham objetivo. Sabe? Coloca o objetivo, quero ser isso e trabalhe para ser isso. Tá bom? E sempre com verdade. Abraço. Cara, gente, eu vou falar pra vocês, viu? Lacrou, como diz, né? Fechou. Obrigado. Que honra. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui Imagina. com amigos, com profissionais. Uma conversa maravilhosa. Isso, e dividindo aqui com o pessoal e trabalhando como a gente sempre trabalhou em prol de um mercado melhor. Dividindo, a gente soma resultado. Exato. Sempre assim. Esse é o conceito. Não é só tudo meu, não é? Queria agradecer vocês, a FESPA pela confiança, por esses profissionais incríveis. Esse conteúdo é para vocês. Então, até o próximo episódio do Print Live. Thiago Ferrarese aqui da FESPA 2025. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.